O repórter da Axios perguntou diretamente para o Trump: "Você consegue fazer com que eles cumpram esse acordo?" E ele respondeu: "Sim, eles vão me ouvir, eu vou dizer o que fazer." Tá aí a resposta. Desde que aquele vídeo foi divulgado, dá para ver que Israel não fez o que seria contra, quer dizer, eles agiram contra os próprios interesses. Então estamos no impasse. Eu não sei como isso vai se resolver. Porque até que o Trump realmente bata o pé e diga algo como: "Olha só, Bibi Netanyahu, você precisa ser um pouco mais sensato", como ele mesmo disse numa daquelas entrevistas. Até que ele esteja disposto a fazer isso. Ou, se ele não fizer isso, então Israel vai ter que se virar sozinho. A questão é, o Trump tem coragem para isso? Ele tem firmeza? Porque não é só o que ele diz. As palavras dele têm peso. As palavras que o J.D. Vance disse nos últimos dias são muito significativas. Mas ainda assim, são palavras. Vai haver ação para acompanhar isso? Porque vai chegar a hora de dizer: "Certo, pessoal, aqui está a ligação. Agora a gente vai desmontar isso. Vocês estão por conta própria." Eu não vou deixar o nosso país ser arrastado de volta para uma guerra, nem continuar com isso, só porque vocês não querem fazer essa parte aqui, que é essencial para paz e estabilidade na região. Não exatamente paz, mas pelo menos estabilidade regional, o fim da guerra. Vamos com calma. Mas se a gente não fizer isso, e se o Trump só repetir essas palavras, enquanto Israel continua agindo e a gente continua apoiando, então fica claro de forma bem visível e sem dúvida nenhuma quem é que está mandando. E ao que parece, não é aquele pequeno poder, como o presidente Trump chamou. Sim, a gente está vendo uma disputa de poder acontecendo ao vivo. Aliás, essas imagens são de Nabatea, onde os combates continuam. Ontem houve batalhas muito intensas. Na verdade, Lisa, se você puder mostrar o bombardeio de artilharia naquela colina ontem. A Stefania mostrou isso ontem. Deixa eu te mandar o link. As imagens são impressionantes. Essa aqui, Lisa, se você puder colocar. São cenas incríveis do bombardeio. O bombardeio de artilharia feito por Israel enquanto tentavam avançar sobre uma colina muito importante, estrategicamente importante, chamada Colina Ali Al-Tahrir, perto de Nabatea. Lá há muita infraestrutura do Hezbollah, e é estratégica porque é uma colina bem alta, o que dá uma boa visão de toda a região de Nabatea, o coração do Hezbollah. Então é isso que está acontecendo. Eu não sei. Ontem eu conversei com alguns convidados. O que eu estou tentando entender, coronel, é se Israel está tentando conquistar uma última vitória antes de cumprir o cessar-fogo. Coloca o áudio, Lisa. Começa de novo com o áudio. Mas o ponto é, será que Israel está tentando conseguir uma última vitória militar antes de respeitar o cessar-fogo? Ou será que é o contrário? Que eles pretendem continuar desse jeito e não vão cumprir o cessar-fogo? É isso que eu estou tentando entender. Quer dizer, não importa. Não importa mesmo. Se Israel diz que vai ter mais uma vitória e continuar lá, então isso não é um cessar-fogo. Isso não é uma retirada. Ontem, o líder do Hezbollah, o nome dele me escapa agora, desculpa, divulgou um vídeo dizendo que Israel vai sair de cada passo, de cada pedaço de território no Líbano onde o Hezbollah estiver. E é a mesma coisa que os iranianos têm dito. Vocês precisam retirar suas forças. Eles disseram isso em algumas declarações. Não sei se é a que você está mencionando, eu ainda não tinha visto essa. Mas até agora, o que estão dizendo é que não se trata só de um cessar-fogo, e sim de uma retirada. E claro, a gente viu ontem de manhã, na verdade, quando eu estava no ar, no meu próprio programa, que anunciaram um cessar-fogo entre o Hamas, o Hezbollah e Israel. Bom, quanto tempo isso durou? Esse vídeo que você está me mostrando prova que não durou muito. Não houve cessar-fogo. Eles estavam avançando. Ontem foi um dia muito sangrento para o Líbano. 50 mortos, mais de 100 feridos. E o cessar-fogo foi algo bem estranho que aconteceu ontem. Não sei se você viu todos os relatos que saíram. Deixa eu tentar, eu tenho eles aqui. Pronto. Então parece que veio, acho, do canal 12.
No Axios, um alto funcionário americano, me disse que Netanyahu concordou 100% em renovar o cessar-fogo no Líbano. O gabinete de Netanyahu ainda não confirmou isso. Essa informação é do Barak Ravid, do Axios. Segundo Barak Ravid, um funcionário dos Estados Unidos disse a ele que Israel vai respeitar o cessar-fogo. E aí no rádio israelense disseram que uma fonte israelense de alto escalão afirmou: estamos, neste momento, em situação de cessar-fogo. E se o Hezbollah não nos atacar, do nosso ponto de vista, isso não é um momento de guerra. Aqui é a Galei Tzahal, na rádio das Forças de Defesa de Israel. Aí você tem o canal 12. O Amit Segal diz: cessar fogo não significa parar de atirar. Significa não escalar os ataques e não inventar coisa nova. É, exatamente. E aí tem outro relato aqui, algo nessa linha, não lembro direito, mais mídia israelense falando sobre o cessar-fogo. Um funcionário israelense chegou a dizer: estamos em cessar-fogo, mas estamos avançando. E quando avançamos, o Hezbollah nos ataca. E quando eles atacam, a gente responde. Mas cessar-fogo significa parar de avançar. Poxa. Você não pode esperar avançar, porque eles te atacam quando você avança. E aí você considera isso uma violação do cessar-fogo. Então, eu não sei se há algum tipo de discordância em Israel, e isso meio que se conecta com outra coisa que eu vi hoje, segundo o canal 12. Eu vi ontem, mas saiu oficialmente hoje, então deve ganhar força agora. Autoridades do governo Trump teriam iniciado discretamente comunicações de bastidores com figuras da oposição israelense, Naftali Bennett e Gadi Eisenkot, como parte dos preparativos para as eleições em Israel, previstas até o dia 20 de outubro. Então, pelo que parece, o Trump está se voltando contra o Netanyahu, se esses relatos forem verdadeiros. Ele está conversando com os opositores dele. Você não acha? Não, quer dizer, talvez ele seja mesmo, eu não sei. Mas se for, isso é patético. Porque olha, o poder está nas suas mãos. Use esse poder. Você pode dizer isso na cara dele. Não precisa ficar agindo por trás, falando de figuras da oposição ou de alguma eleição que vai acontecer mais pra frente. Diga pra ele agora, é isso que você vai fazer pelo nosso interesse nacional ou não vai ter mais apoio? Você é um país soberano. Eu não posso te dizer o que fazer, mas posso sim deixar claro que vai haver consequências se você não tomar essas medidas. Porque isso vai contra os meus interesses e contra os interesses do meu país. Então eu não vou te apoiar, nem fingir que não tô vendo, nem esperar pelas eleições no fim do ano torcendo para outro cara ganhar. Porque isso, sinceramente, é patético. Eu vou dizer as coisas como elas são. Olha, Mário, o que a gente está vendo aqui é algo que eu já vinha pedindo para as pessoas entenderem muito antes dessa guerra começar. Na verdade, de forma mais geral, a gente está vendo a mesma coisa na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Quando você começa uma guerra, é fácil demais começar uma guerra. O difícil mesmo é parar. Porque quando você solta a violência e coloca pessoas para fazer coisas que na vida civil elas jamais fariam, a guerra ganha vida própria. E pode até soar como um clichê, mas quando os cães da guerra são soltos, é muito difícil colocá-los de volta na coleira. E agora, esse cessar-fogo meio capenga que foi assinado, enfrenta resistência nos Estados Unidos, porque tem um monte de gente lá contra isso. E essas pessoas estão indo para televisão, estão usando canais paralelos, estão nas redes sociais para expressar o descontentamento delas. Em Israel, existe um grupo mais radical, claro, talvez o único realmente consolidado. Mas até no Irã tem um grupo assim, um núcleo duro que é totalmente contra esse acordo. Talvez não tão grande quanto o dos Estados Unidos, mas ainda assim importante. E o que eles dizem é algo como, olha, a gente tinha vantagem. Não entreguem um acordo agora. Vamos prolongar isso, aumentar o custo para tentar tirar mais proveito. Alguns deles até queriam voltar a lutar, achando que poderiam impor uma derrota militar, e por aí vai. Então tem todos esses fatores contra, mas agora a situação pode ser controlada. O Trump está envolvido no acordo,
Dizem que ele conseguiu que o Netanyahu aceitasse. Talvez o Netanyahu até quisesse, mas ele enfrenta muito mais resistência dentro do próprio grupo, dentro do próprio partido, com gente que é totalmente contra qualquer tipo de acordo. E dá para esperar que essas coisas continuem acontecendo. Porque basta um pequeno grupo fazer alguma coisa aqui e ali para tudo ir por água abaixo. Mesmo o Hezbollah, do lado deles, até se beneficia de um cessar-fogo em certo ponto, mas eles não querem um cessar-fogo. Eles querem expulsar Israel de todo o território deles. E um cessar-fogo não vai conseguir isso. Então eles têm motivação para manter os combates, para fazer parecer que a culpa é de Israel e aumentar a pressão, e assim por diante. Sinceramente, eu não vejo como isso tem alguma chance agora. Que bom que você mencionou a oposição ao memorando dentro do Irã. Pouca gente fala sobre isso. Não é algo muito significativo, mas isso é normal. Num país tão grande, é natural existirem diferentes grupos, com crenças diferentes. Há os conservadores e os liberais, uma divisão mais ou menos entre direita e esquerda, como em qualquer país, inclusive no Irã. E existem facções que são bem críticas em relação ao acordo. Eu acho que isso mostra. Eu conversei com o professor Izadi e acho que ele faz parte desse grupo. Ele não disse isso de forma direta, mas foi a impressão que eu tive da nossa conversa. E o argumento que ele apresenta é bem lógico. Ele disse algo como: Mário, a gente não confia nos Estados Unidos. E o que nos preocupa é que o Trump só queria esse memorando, mas não vai cumprir. E a gente já está vendo isso em Israel. Ele queria o memorando para aliviar um pouco os mercados, liberar alguns navios e depois retomar a guerra. Essa é a preocupação dele. E isso mostra o nível de desconfiança que os iranianos têm em relação aos americanos. Desculpa, Mário, mas eu preciso voltar nesse ponto mais uma vez. Esse é o fruto amargo que a gente colhe agora por causa do que pensou lá em 2020. Quer dizer, dá para voltar até 2018. E depois em 2020, quando a gente assassinou Soleimani. E em 2025, quando começamos essa guerra. E em 2026. A gente sempre faz isso, dizendo que estamos em negociações, mas, na prática, mostramos que, por achar que estamos numa posição de poder, podemos fazer o que bem entendermos. E o que eles vão fazer a respeito? Na maior parte do tempo, isso funcionava. Mas agora, as sementes amargas que você plantou estão brotando, porque agora você precisa que eles te ouçam. Você precisa que eles confiem em você, porque a gente, os Estados Unidos, precisa tirar isso da mesa. Só que, como não há confiança nenhuma, zero, eles vão dizer não, a gente precisa de ações concretas, físicas, para começar a construir alguma confiança. E agora não temos nada. Então, quando acontece a menor coisinha, de acordo com o relatório que você acabou de ler no começo do programa, eles já estão fechando tudo de novo. E isso vai nos levar exatamente de volta ao ponto em que estávamos antes de o memorando de entendimento ser assinado no Palácio de Versalhes. Não sei como aquilo deu certo, mas olha, é uma loucura. Viagem para a Suíça hoje. Engraçado, né? Os iranianos estão indo para a Suíça para participar das negociações. Um porta-voz do Irã disse, logo depois do anúncio sobre o fechamento dos estreitos, que a delegação iraniana vai viajar para a Suíça hoje para acompanhar e cobrar a implementação dos compromissos da outra parte no memorando de entendimento. Eu só acho que os Estados Unidos, eu já disse isso faz um tempo e venho defendendo essa ideia desde o começo. O Trump teve a chance de transformar essa guerra desastrosa e absurda em uma vitória, acolhendo o Irã na economia global, suspendendo as sanções que o povo iraniano realmente precisa que acabem. E isso não prejudicaria os Estados Unidos. Na verdade, o país poderia conseguir ótimos acordos de investimento no Irã. Eles estão falando de um grande fundo de reconstrução, de 300 bilhões de dólares, e é um fundo, não doações nem reparações. Então, isso é uma oportunidade. E mais importante ainda, mudaria a relação entre os Estados Unidos e Israel. Mas a gente está vendo isso acontecer. E é curioso, né? Parece que isso está evoluindo diante dos nossos olhos.
Tipo, agora os iranianos vão se reunir com os americanos, ao mesmo tempo em que fecham o Estreito de Hormuz em resposta aos israelenses, e com isso estão provocando uma divisão entre os Estados Unidos e Israel. De certa forma, dá para dizer que eles estão até fazendo um favor para os Estados Unidos, mostrando para o mundo e para o público americano algo como, olha, é disso aqui que a gente precisa sair. O presidente fez um acordo, e Israel, bem na frente de todo mundo, está sabotando o acordo do presidente. Isso mostra para o eleitor americano uma realidade que a gente já conhece há anos. E sabe, isso dá mais munição para o Trump, ou até força o Trump, quando os eleitores percebem isso, a também se voltar contra Israel. Então eu acho e espero que a gente esteja vendo essa mudança acontecer. Mas estrategicamente falando, os iranianos são muito inteligentes. Eles estão jogando esse jogo de um jeito impressionante. Eles são, mas vou te dizer o que pesa muito contra isso nos Estados Unidos, especialmente nesse cenário que poderia ser um mundo reorganizado. E eu concordo totalmente que isso é teoricamente possível e até benéfico, e eu defenderia essa ideia. Mas existem alguns grandes problemas. O primeiro é a história. Sabe, especialmente pessoas da minha geração, os boomers, a nossa vida inteira foi isso, o Holocausto e aquele nunca mais. E essa ideia de que eles são uma pequena ilha cercada por um mar de violência e caos no Oriente Médio e que são uma democracia. Isso está no nosso DNA. Então, desfazer essa visão, só com o passar da história, é algo muito difícil. Sabe, um período curto de tempo, um ano ou alguns meses, é algo realmente, mas realmente difícil de fazer. E as pessoas têm dificuldade em acreditar que Israel está fazendo isso. Elas acham que porque é assim que estão apresentando a história, que é só desinformação, com gente má por aí espalhando boatos e mentiras, e por aí vai. A Laura Loomer fala muito sobre isso, claro, mas tem outro ponto. O Irã não tem um lobby nos Estados Unidos. Israel tem. Então a AIPAC, eu garanto, vai gastar todo o dinheiro que puder para mudar a narrativa, para voltar e conversar com todos os membros do Congresso e dizer, olha, esse é um acordo temporário. É um revés aqui, mas a gente está falando de algo de longo prazo. E eles vão ter dinheiro para sustentar isso, enquanto do outro lado não tem. E você também tem toda essa história de 47 anos com isso. O Irã era visto como o império do mal, perverso, e todo aquele discurso no Oriente Médio, e tudo que eles queriam era morte à América e esse tipo de coisa. Então é preciso desfazer essa história dos dois lados, com o mesmo impacto sobre o mesmo público. Só que um lado tem dinheiro e o outro não. E olha, dinheiro é a moeda que manda na política aqui nos Estados Unidos. Por isso, é difícil para mim imaginar como isso vai funcionar, mesmo que os fatos sejam como você descreveu.